Como saber se eu preciso fazer uma constelação familiar? Não tenho exatamente uma questão muito clara para mim. O que seria uma questão a se constelar? Às vezes as pessoas perguntam isso. Então, eu sou Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu vim aqui esclarecer um pouquinho essa questão. Você deve se observar, prestar atenção na sua vida. A sua vida flui de uma forma tranquila, o seu trabalho, o seu lado profissional, o seu lado financeiro, suas questões familiares estão bem resolvidas, você se sente harmonizado com a sua família de origem, com a sua família atual, com seu parceiro, com a sua parceira? Se você sente que alguma área dessa não está bem, se você tem muitas questões de saúde que vem... sempre tem alguma questão, algum problema ou alguma doença que dizem ser de família, né? Questões que se repetem na família, não só de doenças também, mas às vezes é muito comum a gente ouvir na minha família, as mulheres não se casam, na minha família as pessoas não ganham dinheiro, não tem muita sorte com a profissão, ou assim, os relacionamentos não são relacionamentos onde a gente percebe uma amorosidade, um relacionamento de fato funcional, com um amor verdadeiro, né? As mulheres se casam, mas estão sempre reclamando, ou os homens traem muito, coisas desse tipo que você vê se repetindo. Aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, ou com o meu tio, acontece com o meu irmão, e aconteceu com a minha mãe, acontece comigo, aconteceu com as minhas avós. Não precisa ser em todas as gerações. As minhas tias também, né? Então, isso são questões a se constelar. Mas também questões assim, eu não consigo me libertar da ansiedade, eu não consigo me libertar de uma depressão. Eu sou uma pessoa que tem vários objetivos, vários pontos que eu poderia conquistar, mas eu estou sempre procrastinando. A coisa parece que não flui, está tudo emperrado. Então, tudo isso é questão para se constelar. Eu não consigo me relacionar bem com meu filho. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande para lidar com meu filho. Meu filho está tendo problemas na escola, com relacionamentos, com os amiguinhos, os professores estão reclamando. Então, esse tipo de coisa, quando a criança é menor de 14 anos, é interessante que o pai ou a mãe faça a constelação pelo filho. Isso ajuda a criança, porque os pais têm autoridade sobre os filhos na constelação familiar, e isso ajuda na convivência de pai, filho, mãe e filho. E isso o pai ou a mãe que constela pelo filho, trata o filho. Né? Mesmo que o filho, por exemplo, seja adulto, mas ele não se abre para uma constelação, ele não aceita fazer, a mãe ou o pai sempre vão ter autoridade sobre essa situação. Então, são questões que você pode olhar numa constelação, conflitos. Às vezes, você precisa escolher alguma coisa e você está de frente para uma encruzilhada e não sabe qual o melhor caminho a tomar. A constelação ajuda nessas questões. Às vezes, você tem um problema no seu trabalho, com seu sócio, com seu chefe. Existe a constelação organizacional na sua empresa. A sua empresa pode ser constelada, né? Então, e é muito bom. Existe uma parte da constelação que é só dedicada a isso, constelação empresarial, é a constelação organizacional que a gente chama. A constelação, ela pode atuar em qualquer tipo de sistema familiar, sistema de trabalho, sistema de amizades, questões onde existam pessoas ali unidas e o problema está inserido naquele sistema. Por isso a gente fala constelação familiar ou constelação sistêmica. Você pode constelar essa situação. Então, são vários temas que podem ser constelados, desde sentimentos, doenças, conflitos, questões de trabalho, prosperidade, procrastinação, estresse, depressão, medos. Às vezes você tem um medo irracional de andar de avião, de andar de elevador. Isso também pode ser constelado. Então, a constelação, ela se presta a vários aspectos. E quando a pessoa não consegue entender bem a família, não consegue aceitar aquelas histórias, ou ver que as histórias são muito difíceis,
Isso é uma pessoa que deve constelar, porque ali tem algo que precisa ser visto, e a constelação vai mostrar o que precisa ser visto e vai harmonizar o sistema familiar e traz benefício para a família toda. Então, se você tem dificuldade de lidar com seu pai, de lidar com a sua mãe, se você, por exemplo, foi adotado e não entende muito bem como lidar com isso, ou é comum a gente ver pessoas que são adotadas dizerem assim: para mim não faz a menor diferença os meus pais biológicos. Essa é uma pessoa que precisa constelar. A constelação ela é muito clara no seguinte sentido: os pais biológicos precisam ser honrados e respeitados. O amor é conquistado. Se você não teve a oportunidade de ser conquistada no amor, você não tem obrigação. Mas você precisa honrar o lugar de onde veio a sua vida. Então, se você vem de uma família, de uma história assim, é importante olhar para isso. Porque as pessoas que não honram o sistema de onde ela veio, o sistema biológico, a família, ou mesmo a família adotiva, às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme com a família adotiva. É preciso constelar, porque a gente precisa honrar de onde a gente veio, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso sistema familiar. E se a gente vem de uma família, se a gente é adotado, a família adotiva também precisa ser honrada, porque ela manteve a nossa vida. Então, tudo isso são questões para constelar. E muitas outras que não me vêm à memória aqui agora, mas que cabem numa constelação. Tá? Então, gente, é um processo maravilhoso, que traz um conhecimento, uma consciência incrível, e vale muito a pena passar por esse processo de cura, de transformação, de autoconhecimento, de expansão de consciência. Convido vocês, será um prazer. E se você tem dúvida, pergunte. Coloque aí seu recadinho, manda um WhatsApp. Eu estou sempre à disposição para responder todo mundo. E mande a sua dúvida também, porque é um tema para eu fazer um novo vídeo, isso me ajuda. Então, muito obrigado por seguirem. Se vocês gostaram, dê o seu like, encaminhe para os amigos, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Isso faz muita diferença para mim. Muito obrigada, gente.